Bom dia, gente. Vamos orar para começar o louvor? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada por essa semana, obrigada por esse dia bonito, que o Senhor nos abençoe e que tudo que possamos aprender aqui, nós levamos para a nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Agora em pé, vamos cantar Tu és o meu Deus. A tua graça me
Neste momento, quero te convidar a curvar suas fontes e orar. Querido bom Deus, amado Pai, somos gratos por mais um dia de vida. Pedimos que agora, ao restante dessa programação, o Senhor venha estar nos abençoando, enviando o Teu Santo Espírito, para que nós possamos receber uma mensagem muito importante do pastor que virá nos passar a mensagem. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você sorrir e você chorar, e você dormir, não se importando se as folhas vão cair lá fora. Cantei várias canções junto com você. E a cada nota que entoava o meu peito se orgulhava, pois estavas a crescer. Ainda existem coisas belas neste mundo que criei. Eu sei bem que o pecado destruiu muitas das coisas que formei, muitas das coisas que lhe dei. Se eu disser que haja luz, ela poderá existir. Dentro do seu coração irá surgir. Basta apenas permitir. Basta apenas decidir. Vi a sua dor, vi o seu clamor, vi a sua angústia ao perguntar, olhando ao céu, se ele ainda estava ali comigo. Então te abracei e te confortei. Fui eu quem te dei a esperança e também a confiança de um dia vir morar comigo. Ainda existem coisas belas neste mundo que criei. Eu sei bem que o pecado destruiu muitas das coisas que formei, muitas das coisas que lhe dei. Se eu disser que haja luz, ela poderá existir. Dentro do seu coração irá surgir. Basta apenas permitir. Basta apenas decidir. Se quer juntar-se aos defeitos, o mundo hoje está imperfeito. Mas lembre de suas origens. Da minha imagem fostes feito.
Feliz ou Perfeito, com o pastor Marco Lamarques. Que legal! Até o final da semana você já decora, não precisa nem colocar a gravação. Muito legal. Vocês estão bem? Eu fiquei sabendo que, não sei se todo mundo, mas parece que alguns tiveram que fazer uma prova ontem, né? E tem que fazer hoje também? Ou não? Não, já fizeram? Não sei se a turma, acho que é a turma da tarde só que vai fazer, né? Não, tá legal, menos ruim. Muito bom ver vocês. Tem alguns minutos que eu quero falar com vocês antes de... Acho que todo mundo aqui depois vai para casa, né? É? Não, nem todo mundo. Mais ou menos. Vai para casa sim, vai para o quarto, para o dormitório, para o refeitório. Ah, tá legal. Eu me confundo aqui, perdoa o pastor aqui, viu? Gente, vamos continuar mais um dia aqui do nosso Feliz ou Perfeito. Eu trouxe um tema muito legal, que eu quero dividir com vocês. Vamos ver se passa aqui. Tá ok aí? Isso, beleza, agora foi demais. Aqui, perfeitamente instável. Existe uma coisa que nós precisamos trabalhar muito, que é a tendência à instabilidade, principalmente estabilidade emocional, instabilidade de atitudes. E hoje a gente tem isso muito forte por aí. Por que é instável? Instável é quando você não tem uma referência, você não tem um ponto de apoio. Você vai conforme a maioria, você faz o que a maioria faz, ou o que está na moda. Isso é muito perigoso, porque às vezes você traz problemas para você. Alguns de vocês já conhecem o meu cachorro, Tobias. Tobias, ele está com 6 anos agora, é um bulldog inglês. Ele chegou em casa com 2 meses. E vocês estão vendo o Tobias ali, que ele gosta de sentar naquela cadeira ali, né? Vocês já viram ali do lado? Viram o Tobias sentado aqui, ó? Só que essa é a minha cadeira. E ele se adonou dessa cadeira. Mas assim, o Tobias tem um lugar lá em casa que ele fica. Ele não pode andar por toda a casa porque ele faz muita arte, ele bagunça demais. E baba uma barbaridade, né? Bulldog tem um problema que ele tem um excesso de baba. Aí o que a gente faz? A gente deixa ele num canto e tem uma cerquinha, tem um portãozinho que ele fica lá naquele canto, não pode passar por aquele portão. Quer dizer, se ele quiser, ele tem quase 30 quilos. Se ele quiser e dar uma trombada no portão, ele derruba o portão. Mas acontece que ele aprendeu desde filhotinho que não pode passar ali. Então ele não passa. Mas às vezes o portão fica aberto e ele consegue escapar. E ele sai para um lugar da casa que não deveria de ir. Que não é autorizado. E às vezes eu não estou em casa. E mesmo que eu estou em casa, pegar um bulldog de 30 quilos no colo e levar lá para o lugar dele, e ele não quer voltar, ele quer ficar lá no lugar onde não pode ir. Mas nós descobrimos um segredo, o Tobias ama banana. Não é macaco, mas ama banana. Ele adora banana, ele não pode ver uma banana que ele fica desesperado. Às vezes ele ronca muito quando está dormindo, às vezes ele está roncando, eu vou comer banana, ele sente o cheiro, ele já sai e vai sentar para a gente dar um pedaço de banana para ele. Então quando ele sai do espaço dele lá, do canto dele, a única maneira de trazer o Tobias de volta é com banana. Então eu pego uma banana, jogo um pedaço de banana no chão, ele vai lá, come a banana e ele fica me olhando. Não vai me enganar outra vez, não. Mas eu largo o segundo pedaço de banana, ele fica olhando e vai lá e pega o segundo pedaço. E eu vou colocando a banana para onde? Em direção ao lugarzinho onde ele fica. Até que eu jogo lá depois do portãozinho, ele olha e sabe que vai voltar para o cativeiro, para a prisão, mas ele vai lá pegar a banana, ele entra, depois que ele está lá dentro, ele só escuta o barulho do portão fechando. Tem. Aí ele olha para mim com os olhinhos cheios de lágrima, fala, agora é tarde, Tobias. A gente acha até engraçado a história do meu cachorro, mas isso acontece com a gente quase todo dia. Tem algumas pessoas, tem algumas situações, tem um anjo caído que joga iscas para nós, para levar a gente para a destruição. E a primeira isca que ele faz, que ele joga, é que você pense que ele não existe. A segunda isca é que você pense que não tem problema. E a terceira é ir conforme a onda. Eu quero mostrar a história de um camarada aqui na Bíblia chamado Sansão. Você já ouviu falar de Sansão? O fortão, do cabelão? Juízes capítulo 13 fala a história de Sansão, mas eu quero só ler uns versos para a gente entender uma coisa aqui. Ó. Olha o que diz aí. Primeira parte.
Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora no verso 5. Porquanto o menino será nazireu, que era um estilo de vida, que tinha princípios, tinha atitudes e até aparência desse nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel. Israel estava sofrendo grandemente a influência dos ataques dos filisteus. E Deus suscitou, chamou ou preparou a história de Sansão para ser um juiz, para ser um defensor de Israel. Você sabe, Sansão tinha muita força, ele tinha um poder de liderança. Mas algumas coisas importantes da vida de Sansão. A primeira, aspectos importantes que marcaram a vida de Sansão. O nascimento de Sansão foi um milagre. Ele não veio por acaso, ele veio pelo plano de Deus e foi um milagre. A mãe dele não podia tê-lo e Deus abençoou a mãe e o pai. O próprio Jesus veio pessoalmente dar notícia para Manoá, que era o pai de Sansão. Olha só, que privilégio. Terceira coisa, Deus chamou Sansão para libertar o seu povo. Era outra honra, outro privilégio. Deus concedeu liberdade de escolha para Sansão. E Deus dá liberdade de escolha para todos nós. E Deus respeita a tua liberdade de escolha. Por isso que você tem que entender que diante da tua escolha haverá consequências. Não é culpa dos outros, não é culpa das pessoas que vivem com você, é tua responsabilidade. E quinto, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão foi abençoado por Deus, ele recebeu de Deus privilégios. Agora, qual era o problema de Sansão? E nós sabemos do final da história de Sansão, né? Ele foi preso pelos filisteus, cegaram Sansão, furaram os olhos dele, e ele ficou amarrado no moinho, girando o moinho, como escravo e sendo ridicularizado pelos filisteus. Por que Sansão acabou assim? Deus o castigou? Qual que era o problema de Sansão? Eram os filisteus que o prenderam? O problema de Sansão era aquela moça que ele se apaixonou, Dalila? Foi ela o problema dele? Ah, foi, ela traiu Sansão, aí arrumou um esquema para cortar o cabelo dele. Mas será que foi Dalila? Olha o que a Bíblia nos diz aqui. Juízes 14:3, fala assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre o teu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? O pai e a mãe ainda foram aconselhar Sansão: você não tem que buscar uma namorada, uma esposa lá dos filisteus, eles são nossos inimigos, eles são pagãos, eles adoram ídolos, adoram demônio. E o que Sansão diz para o pai e para a mãe? Toma-me esta. Por quê? Porque ele decidiu pegar uma filisteia. Porque só desta me agrado. Era aquilo que as emoções de Sansão diziam para ele, ele fazia. Por isso que ele era instável. Era aquilo que ele levantava naquela manhã pensando assim: hoje eu vou pegar uma filisteia para namorar. Hoje eu vou fazer o que eu quero. Qual que era o problema de Sansão, então? O problema de Sansão era ele mesmo. Ele era instável e impulsivo. E como consequência disso, ele ficou cego e foi humilhado pelas escolhas que ele fez. Quando você permite que as tuas emoções, que os teus impulsos controlem você, e você não avalia o que você está fazendo, você vai pelo que a maioria, ou porque você resolveu ir por esse grupo, ou por aquela ideia, ou por aquele pensamento, ou pelas narrativas que te apresentam, você corre um sério perigo. Ele não queria seguir o conselho de Deus, mas as suas emoções. Por que nós somos assim? Eu sou assim, você é assim. Primeira coisa, a Bíblia fala e explica para nós em Romanos, lá no Novo Testamento, é uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, diz assim, que nós temos uma tendência, todos nós nascemos com essa natureza, nós somos inimigos de Deus. Todos nós nascemos com dificuldade não, nós nascemos com uma resistência a Deus. Por isso que você não quer ficar ouvindo um sermão numa capela, ou ouvir as coisas de Deus, ou falar sobre Deus. Isso é a tua natureza, você nasce assim.
Só a obra de Deus na tua vida que pode transformar você. Senão, você vai caminhar cada vez para longe de Deus e, como consequência, para vícios, para problemas, para erros que você vai ter que lidar depois. E o que a gente faz? Aí tem uma pergunta que eu quero fazer para você e para mim. Além disso, hoje nós temos algumas coisas, além da nossa natureza, eu, Marco, tenho essa natureza, vocês têm essa natureza, eu tenho alguma coisa que está afetando mais isso do que nunca. Aí vem uma pergunta para nós. Por que não me sinto motivado para ir à igreja? Por que não gosto de ouvir um sermão? Por que não gosto de ler a Bíblia? Por que não gosto das coisas de Deus, principalmente das coisas de Deus? Ah, pastor, pela minha natureza. Mas aí tem algumas outras coisas que eu quero apresentar para você que são científicas, estão dentro da psicologia. Primeira coisa eu já falei aqui, para a gente não esquecer. Nós vivemos em um mundo editado. Nós vivemos em um mundo editado. As redes sociais vivem nos mostrando uma vida editada. Não acredite em tudo que você vê. Não fique seguindo o que essas pessoas dizem por aí, simplesmente porque elas estão lá e têm tantos mil seguidores. E acreditando que a vida é assim, o que te mostram é assim. Você abre a rede social e o que você encontra lá? Lá está a perfeição. Lá está a família Doriana. Né? Lá você vê a tiazinha numa cozinha maravilhosa, toda limpinha, fazendo um bolo de fubá, e aquele bolo de fubá sai maravilhoso. Aí você fala assim, nossa, mas por que lá em casa minha mãe, quando vai fazer bolo de fubá, queima ou abatuma, ou o bolo sai meio esquisito e suja tudo? Você não vê sujeira na cozinha, você não vê, você vê o cara malhando todo, né? Ah, porque hoje eu corri 15 quilômetros, tudo, mas você não sabe que o cara está com problema no joelho, já foi no ortopedista, precisou mudar de tênis, trocou o tênis e não resolve, e está com outros problemas. Isso não é mostrado para você. Por quê? Porque existe lá a perfeição. Tudo que você vê é melhor do que você, sempre vai ser melhor que você. Tenho agora uma propaganda que aparece no YouTube, às vezes eu uso muito o YouTube para estudar, para algumas aulas que eu tenho, aí aparece de vez em quando aquelas propagandas chatas lá que entram, né? Aí tem uma propaganda que entra lá de uma sopa que uma freira descobriu, que é milagrosa, que não sei o quê, e tem gente que acredita nisso. Tem outro camarada que chega num carro conversível, perto de um avião e fala assim, ah, você pode ficar rico, eu vou tornar você rico. E todo mundo vai e entra na página dele, vai seguir, vai pagar uma grana para ele, porque acha que ele descobriu a fonte da riqueza. Por que isso? Essa falsa perfeição das redes sociais está adoecendo muita gente. E eu estou falando isso para você de boa, porque eu uso as redes sociais. Mas a gente tem que saber que ali tem algumas coisas perigosas, que são muito ruidosas e arruinam a gente. Tem um ruído e trazem ruína para a gente. Então, o que eu tenho que entender? Como lidar com isso? Sabe o que é o oposto de ser perfeito, gente? Do que ensinam por aí e às vezes magoa. Lembra que a gente viu ontem a história daquele menino que ficava 10 horas por dia fazendo 200 selfies para chegar ao selfie ideal? Você pode falar, que cara ridículo, como é que ele pode fazer isso? Mas ele nunca planejou fazer um negócio desse e ficar dependendo disso. Mas ele entrou nesse barco furado porque ele acreditou nesse mundo aí. Mas o que é o oposto do perfeito? É ser humano. Isso é o oposto do perfeito. A gente não tem as coisas como a gente gostaria, porque não é, o corpo da gente não é perfeito. Tem coisas, eu gostaria de ser mais alto, mais baixo, mais magro, mais forte. Cada um tem o seu desafio. Quem governa a sua motivação, gente, seu desejo de fazer as coisas, é um sistema no seu cérebro, e tem um nome para esse sistema. Não adianta você negar ou não querer, você funciona assim. Como é que chama esse sistema? Sistema de recompensa. Isso governa o teu cérebro. Por que vocês estão assim? Ah, com sono, acabou o dia, eu vou dormir, porque a gana, porque vocês estão sem muita dopamina. E aí fica tudo cansado, alguns ficaram à noite matando monstrinho, né? Aqueles que conseguiram, né? Mas a gente tem o corpo funcionando, e agora o cérebro de vocês está funcionando, e ele vive em função de uma recompensa. Por isso que tem pessoas que são dependentes químicos de uma droga.
porque essa droga dá para eles um estímulo e um sistema de recompensa. É por isso que tem pessoas que são alcoólatras, são dependentes do álcool. E o alcoolismo é uma doença. Eu vi isso dentro da minha casa, eu vi isso com meu pai. Alguns são dependentes do cigarro e estão destruindo a vida. Por quê? Porque é um sistema de recompensa que o cérebro relacionou. Então, esse sistema do seu cérebro envolve uma substância química, um neuromodulador. Esse neuromodulador é um neurotransmissor que existe no cérebro de todos nós, chamado dopamina. E hoje, o grande desafio de todos nós é nós estarmos viciados em dopamina. Dopamina é uma coisa boa, é o neurotransmissor que te dá, ele faz o que a dopamina? Quando a dopamina é ativada, você sente desejo de correr atrás dos seus objetivos. Né? Você consegue dopamina com outras coisas, e nós vamos ver amanhã outras coisas que trazem dopamina também, só que quando a dopamina é usada de maneira errada, ela começa a trazer problemas para nós. Hoje em dia, o que as pessoas chamam de motivação, na verdade, é euforia e empolgação. Existem sistemas que estão ativando a dopamina de vocês. Por que vocês não sentem interesse de me ouvir falar agora aqui? Se não tivesse alguma coisa muito dinâmica aqui para vocês. Eu estou usando uma tela com projeção para vocês. Por que vocês não sentem interesse em assistir uma aula às vezes? É tão cansativo, tão chato assistir uma aula. Ou escutar uma palestra ou alguma coisa. Guarda aí que você vai entender. O nosso mundo atual é muito bom em te oferecer o quê? Superestímulos e hiperestímulos. Como é que faz isso? Quando você vê um vídeo que te mostra uma coisa legal, que te chama a atenção. E quando você está acessando a rede social, você está vendo os likes lá, ou está vendo a história de alguém, ou está vendo até a desgraça de alguém, aquilo derrama dopamina para você. Por isso que você vai querer ir lá para aquele ambiente. Por exemplo, tem um cara aí na internet que ele tinha uma prensa hidráulica em casa, um trambolhão de um equipamento. E aquela prensa que esmaga, que é usada nas indústrias aí para trabalhos industriais, é lógico. Mas ele tinha se aposentado, ele tinha essa prensa em casa. Aí um dia ele pensou assim, será que essa prensa consegue esmagar uma bola de boliche? Como é que vai ser? Aí ele colocou a bola de boliche, aí a prensa foi acionada, aí ela vem quase em câmera lenta, né? Esmagando a bola de boliche, foi. Ele filmou aquilo. E é claro que a bola de boliche virou pó. E mandou para o colega. O colega mandou para outras pessoas e aquilo viralizou. E o povo começou a assistir aquilo. Ele descobriu, eu descobri um esquema legal. Aí ele começou a filmar, esmagar, como é esmagar um celular, o que acontece quando esmaga um iPad, o que acontece quando esmaga um computador. E hoje ele tem mais de 1 milhão de seguidores na rede social, porque toda semana ele posta alguma coisa que ele esmagou. Agora eu pergunto para vocês, qual é o benefício de ver esmagar uma bola de boliche? Eu não vejo benefício nenhum, mas é interessante e estimula superestímulos e hiperestímulos em você. Em função dessa hiperestimulação, e aqui está uma coisa que nós precisamos entender, o mundo atual está tornando o nosso cérebro insensível a estímulos naturais e saudáveis. Coisas que eram interessantes para vocês hoje não são mais interessantes, porque elas não trazem o tal do hiperestímulo e superestímulo. Então, quando eu estou falando aqui, que tédio, esse cara falando, não é interessante. Mas vocês viram que, alguns minutos atrás, quando a gente estava cantando, não estava legal? Porque, de alguma maneira, a música libera a dopamina, e o ritmo que a gente canta, ele libera a dopamina para nós. E isso foi legal. Aí acabou a música, a dopamina foi diminuindo. Aí vem agora eu e tenho que recuperar vocês para que vocês sintam novamente o estímulo. Só que, para estimular vocês, eu tenho que estimular nesse nível que tem rede social, que tem jogos de videogame, que tem imagens de YouTube, vídeos de YouTube, que sejam interessantes. Não pode ser muito demorado, mas tem que ser interessante. Por isso, qualquer coisa que não seja, olha só, intensa,
rápida e gostosa, simplesmente é entediante demais. E sabe o que acontece? Agora esqueça a igreja, esqueça a Bíblia, esqueça pastor, esqueça tudo isso. Vocês perceberam? Vocês se lembram que há um tempo atrás nós tínhamos canais de TV, alguns de vocês não tinham isso, mas quando eu nasci, não tinha a tecnologia de hoje, tá? O que tinha? Era uma TV em preto e branco, não era em cores, com 3 canais de TV. Você só tinha isso. Não tinha controle remoto, você tinha que levantar e virar um seletor de canal lá, isso é jurássico, mas existiu, para ver 3 canais. E eu naquela época queria, por todo jeito, saber qual que era a cor da roupa do Batman. E eu só tinha alguns personagens, eu vou trazer para vocês aí, que era personagens daquela época. Aí depois veio a TV em cores. Nossa, quando eu vi a TV em cores eu fiquei impressionado. Aí depois veio a TV com controle remoto. Uau, eu não precisava nem me levantar do sofá, eu ficava lá, controle remoto. Depois veio o canal por assinatura. Netflix começou com esse canal de assinatura. Você comprava um pacote na Netflix e colocava lá. Mas aquilo estourou. Netflix hoje impera o streamer. E aí o que acontece? Hoje você tem milhares de canais. E você percebe que você olha os canais e não tem nada atrativo. Você fica olhando, fica olhando, fica olhando. Aí eles inventaram a tal da série. Você pega a série, começa a assistir a série, só que termina a série e você não vê graça nas outras coisas. Você fica procurando uma coisa interessante, e nada te chama atenção, nada é interessante para você. Por quê? Porque você não está encontrando aquela imagem, ou aquela cena, ou aquilo que seja a coisa intensa, rápida e gostosa, que esses ambientes te levaram para produzir a dopamina. Então, como já chegou, isso já ficou chato, você está querendo outras coisas, e não tem outras coisas. E olha, essa questão da série, querido, já está comprovado que ela desperta em nós, e isso é científico, desperta em nós, porque você quando começa a assistir uma série, você se envolve com o personagem, com os personagens, você começa a absorver aquilo, e isso desperta em nós sentimentos de depressão, ansiedade, frustração e angústia, porque no final você não vê mais o personagem, você não tem mais ele com você. E olha o que acontece aqui. Tudo é tédio quando não está nessa constância de hiperestímulo. Por isso que é tédio vocês me ouvirem, por isso que é tédio assistir uma aula, por isso que você sente sono, você não sente motivação para esse tipo de coisa. Por quê? Porque você está caminhando para um mundo dependente de dopamina. Você conseguiu se localizar nessa sequência de informações aqui? Dentro desse contexto de hiperestímulos, ir à igreja e ouvir um sermão é entediante. Só que como Sansão, você também tem o direito de escolha. E você vai ter que trabalhar para superar essa dependência de hiperestímulos que estão passando para você. Porque esse tédio é o que está fazendo falta para você. Ler um bom livro, ler a Bíblia, ler coisas boas, passar um momento com a família. Seu sistema de recompensas está adaptado a coisas mais fáceis e mais intensas. Como, por exemplo, ver no YouTube um camarada esmagando uma bola de boliche. Muitos hoje estão procurando clínicas especializadas em jejum de dopamina. Você sabe que na Califórnia tem uma psicóloga que já está trabalhando com isso e tem clínicas que cobram uma fortuna para as pessoas ficarem lá uma semana e a pessoa fica num quarto com parede branca, sem nenhum aparelho eletrônico para conseguir se libertar dos aparelhos eletrônicos desse hiperestímulo para liberar dopamina. E essa dependência hoje em psicologia chama nomofobia. Pessoas que estão com o viés de nomofobia precisam de tratamento para poderem se libertar disso. Romanos 12, 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é um culto que traz tédio para nós. E Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século. Não tem que se conformar, é assim, todo mundo é assim, eu vou continuar assim. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos de vocês, acho que assistiram ou ouviram pelo menos falar sobre o filme do Elvis Presley, que saiu algum tempo atrás. Foi um dos cantores mais famosos no mundo, né? Um repórter perguntou a Elvis Presley 6 semanas antes dele morrer. A morte dele foi muito triste. Elvis era dependente químico e de álcool. Um homem que tinha poder, riqueza, as mulheres que ele quisesse, mas era infeliz. E o repórter, 6 dias antes dele morrer, perguntou para ele: Elvis, quando você começou a cantar, você disse que queria ser rico, famoso e feliz. Você é feliz? E sabe o que Elvis respondeu para ele? Eu vivo uma solidão infernal. 6 dias depois, Elvis Presley morreu em consequência da dependência química e do álcool. Por quê? Porque ele deixou que naquele momento os hiperestímulos dominassem a sua vida. Impulsivo, instável. E o final da vida dele foi assim. Ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio e quero mudar a mim mesmo. Eu tenho o poder de decidir o que eu vou fazer da minha vida. O que você vai fazer da sua? Vamos orar? Fica em pé, por favor. Nós te louvamos, Senhor, por nos ensinar o que é bom. Nos mostrar que não precisamos ficar escravos desses vícios e dessas situações que têm destruído a nossa saúde emocional. Eu quero te pedir por cada aluno, cada aluna que está aqui, que avalie e que tome a decisão e não se deixe levar por atitudes impulsivas ou instáveis, mas olhe para os teus ensinamentos e tome uma decisão que lhe traga felicidade. Dá a todos nós uma boa tarde, em nome de Jesus. Amém. Pessoal que tem aula até 12h45, é aula até 12h45, tá? Os demais, bom almoço.